bastante professor na escola indígena, né? Que é os próprios indígenas que são professor que ensinam os outros indígenas. Né? Eles ensinam até a 8ª série. Já tem professor preparado para ensinar o 2º grau. Ele só não ensina porque o quadro de aluno é pouco. Né? O quadro de aluno é pouco. Quando eles chegam no 8º ano, eles vão Aí para vamos para o Iguape. Iguape. Mas de qualquer maneira, ele já tem passado por essa fase, né, de estudar de ensino e do conhecimento da história, né, da nossa cultura. Né? Isso para nós é muito importante. Isso para nós é muito importante e eu fico muito felizada por tudo isso. Pelo menos é aquela história. Não, ela foi embora, não deixou nada, só acabou-se toda a história, porque não teve ninguém que desse ouvido, nem que aprendesse as coisas que ela fazia e que ela sabia. Né? E eles, dentro de todo esse processo que acontece, eles estão aprendendo, né, e fazendo o próprio trabalho que a avó fazia, né, e que a avó faz. Dando continuidade à luta. Continuidade da luta e do movimento. Isso é importante demais para mim. Eu me sinto muito feliz com isso. E a senhora não é apenas cacique, né? A senhora também é mestre da cultura. Sou. Né? Sou mestre da cultura, sou guardião da memória, sou tesouro vivo, sou doutora da mata e sou professora da aldeia. Tudo isso, cacique, porque doutora da mata, o povo chega aqui, eu ensino os pés de planta e as plantas que servem para a gente tomar chá, né? Para as doenças que aparecem na gente. Né? E professora da aldeia, porque tá aí, vocês estão aqui. Não é? Vocês estão colhendo alguma coisa que a cacique pequena sabe e passa para vocês. Quer dizer que eu não sou professora de dentro de 4 paredes. Eu sou professora da aldeia, de todo mundo que chega aqui. De uma cultura, né? De todo mundo que chega aqui, que vem conversar comigo e que vem saber, né, da minha história, como eu comecei, como eu comecei. E tudo isso são coisas que eu me torno ser a professora. A senhora é a primeira cacique. Sim. Mulher. Em 95 eu recebi a missão. Cala a boca, cachorro. O povo diz que é poderamento, mas eu não aceito essa história de poderamento em cima de mim. Porque poderoso nós só temos um, que é aquele lá em cima. Aquele sim. Aquele é poderoso. Aquele comove os céus e a terra. E na hora que ele quiser tirar nós, ele tira e ninguém diz não. Não leva porque ele não deixa, não tem isso. Ele leva sempre. Tá? Então, se eu me considero dessa forma, é uma missão que eu tenho comigo. E essa missão, com certeza, foi Deus que me deu para eu trabalhar com o meu povo. Né? É uma missão de ser uma mulher, ser uma cacica, trabalhar com quase 500 pessoas e tá dando conta do recado. Assim que em 95, ser mulher no Brasil, independente de credo, etnia, cultura, é muito difícil. Em 95, eu acredito que isso fosse uma coisa ainda mais difícil ainda. Como é que foi para a senhora, em 1995, ser eleita a primeira cacique mulher da América Latina e chegar e lutar pelo direito do seu povo num meio de poder onde é marcadamente masculino? Como é que foi que você chegou lá? De multidão. Em 95. Como é que foi isso? Como é que a senhora chegou lá e disse, eu sou o cacique, eu sou a cacique? Bom, é assim, e eu nova sem entender de nada, eu estava com 6 dias
que tinha recebido a missão de cacique. Eu recebi a missão de cacique no dia 6 de março. Eu estou pegando assim um problema que às vezes eu sei de tudo na mente. Aí dá um branco, eu me esqueço de tudo, não sei de nada, aí eu paro. Não sei o que é isso, eu tenho que ir ao médico para saber o que é isso. No dia 6 de março, eu recebi a missão de cacica pequena, do povo Genipapo Canindé, do Aquiraz, Ceará, Brasil. Bem, no dia 12, essa mulher viajou para Brasília pela primeira vez, com a cara e a coragem, com um pedaço de rapadura e uma mochila de farinha dentro do saco e uma garrafa d'água. Dinheiro não tinha, não existia dinheiro na mão da cacique, como ainda hoje não existe, só existe, né, fala, só existe essa mulher famosa, mas ela não tem dinheiro. Mas tem cultura, o conhecimento. Tem o conhecimento. Pois é, então que eu viajei para Brasília no dia 12, de ônibus pela primeira vez, né? Quando eu chego em Minas Gerais, nós fica para passar a noite e só viajar no outro dia. Daqui foi eu e Deus, Nossa Mãe Maria Santíssima, Divino Espírito Santo e o Pai Eterno do Céu, que me levou. Só, mais nada. Que esses são meio santos que eu tenho devoção. Eu sou índia, mas eu já nasci no catolicismo e ninguém vai tirar minha cultura de eu ter devoção com meio santo. Mas eu creio que a natureza, ela é o nosso Deus. A natureza, as encantarias, né? O Pai Tupã, a Mãe Tamaí, é a nossa, é o nosso Deus, a nossa fortaleza e o nosso conhecimento de vida na Terra. Aí fui, quando cheguei lá, dormimos, né? Sem nenhum problema, não teve reunião, não teve nada, todo mundo procurou logo se agasalhar e ficar nos seus cantos. E quando foi no outro dia, foi chegando gente. Na hora da reunião tinha mais de 5.000 pessoas. Só cacique homem tinha 39 caciques. Para os pajé, que nem falaram, só falou só os cacique homem, né? E eu fazia 40 caciques. 40 delegados. Eles lá não falam em cacique, falam em delegado. Eu fazia 40 delegados. Então, quando chegou a minha vez, todos esses 39 delegados falaram e tudo, muitos na língua deles, a gente não sabia o que eles estavam falando, né? Mas quando chega a minha vez, que eu disse por aqui assim, eu disse, olha, bom dia a todos, parentes e parentas. Aqui, quem está falando aqui para vocês é a cacica pequena do povo Genipapo Canindé, Aquiraz, Ceará, Brasil. Aqui eu disse isso. Logo na minha primeira fala, eles tomaram a minha fala e disseram, cacica? Cacica no meio de nós. Cacica? O que é isso? Cacica no meio de nós. Nós temos cacique bem cuidado, porque para ser um cacique, para ser uma pessoa de muita responsabilidade. Uma mulher no meio de nós, dizendo que é uma cacica. Também disse. Quando eles terminaram, entraram lá para dentro, e aí eu pedi a fala à mesa. Aí a mesa disse, não, cacique, é toda sua, a senhora tem direito de dizer o que a senhora sente. Aí eu fui e disse para eles, me diga uma coisa, vocês são filhos do vento? O vento pôs vocês na terra e vocês estão desconsiderando eu?
Eu não estou aqui de gaiata, não. Eu estou aqui a trabalho. Eu estou aqui a missão. Eu estou aqui um trabalho do meu povo. Eu sou cacique, não sou de vocês, não. Eu sou cacique do meu povo. Do povo Genipapo Canindé de Aquirá e Ceará. Eu sou lá do Ceará, eu sou cabeça chata. Mas eu tenho todo prazer de dizer para vocês que sou a cacique do meu povo. Estão dedicados na deles. Em poucas horas chegou um deles com um copo açúcar. De uma gororoba verde dessa cor. Tá aqui, toma. Certo. Eu aqui só botei ele aqui, né? Porque eu tenho a minha adequação, né? Eu botei só ele aqui assim, na mão. No pensamento ele disse, Senhor, não sou eu. Seja a sua vontade. Não sou eu, Senhor. Eu estou aqui amando do meu povo, mas não sou eu. Seja a sua vontade. Eu disse isso no coração 3 vezes. Seja a sua vontade. Dei na boca, guti, 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 bebi todinho. Ai, tava bebendo ali a força, né? Mas Deus me deu força, eu bebi. E eu tava em pé, que eu tava fazendo o discurso em pé. Olha, pra você ver, a primeira vez que eu peguei em microfone, nunca nem sabia como era que pegava. Se era de cabeça para baixo ou se era de cabeça para cima. Você estava ligado ou estava desligado? Se estava ligado ou estava desligado. Logo quando eu peguei, eu já disse para mim, como é que a gente fala nesse bicho? Eu não sei falar desse bicho. Não, mas a senhora vai aprender, a senhora vai falar, que é para lá em Brasília a senhora saber falar cada vez mais. Tá certo, tá bom. Aí eu disse, olha gente, é o seguinte, eu sou essa pessoa que estou na presença de vocês, né? E se Deus der permissão, eu caminho para frente com vocês. Aí quando eu bebi essa bebida, eu em pé estava, em pé fiquei, não me sentei. Eu pedi a Deus, que era a vontade dele, não era minha. E aí eu não tombei, aí eu não fiz cara feia, fiz nada. Aí eles olharam todos uns pros outros assim e disseram, ó, acabou que é das nossas, amanhã nós conduzimos ela para Brasília, mas nós. Eu sempre digo isso ao povo, e quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu disse pro meu velhinho. Oi. Fomos embora no outro dia, depois do café, nós viajamos para Brasil. Essa foi a primeira prova, meu povo, que eu passei. A primeira. E a segunda foi eu marchar 3 dias de pé descalço, sem chinela no pé, seminua, só de cocá, borduna e maraca na mão. 3 dias. Toda pintada, só tinha de branco o caroço do olho, o resto era preto. Tudo preto, tudo preto, tudo preto, tudo preto, tudo preto. E seminua. Só com a tanguinha aqui, que bate aqui, cobrindo a boca aqui, e outra coisinha cobrindo aqui o bico dos peitos. Mas eu, porque lá tinha muita índia nua do Maranhão, que as índias ainda têm mania de andar nua, lá no Maranhão, acabando de parar. E eu fiquei para não viver. Mas essa foi a segunda provação. Eu disse, qual é a outra provação que eles vão fazer comigo, né? Para provar se eu sou índia ou se não sou. E aí eu corrigi o ministério tudinho com eles, né? Fomos para o Ministério da Terra, fomos para o Ministério da Saúde, fomos para o Ministério da Educação, e todos eles eu falei com as pessoas que estavam na frente. Lá no Ministério da Terra eu falei com o presidente, né, que era o presidente da FUNAI. Esse presidente, eu não estou lembrada do nome dele, mas ele durou, parece que foi só 2 ou 3 anos, e ele cai de um avião, ele indo para o Pará. Ele cai de um avião no meio da mata e morre.
Esse dito presidente que falou comigo. Ele disse, olha, aí eu disse a mesma história, ó, eu estou aqui, vim a mando do meu povo, eu sou a cacica pequena, e gostaria que o senhor mandasse o seu povo lá na nossa aldeia do povo de Nipapendé fazer o estudo dos índios e da Mãe Terra. Ele disse, cacique, não é hoje nem amanhã. Mas quando você pensar que não, o meu povo chega lá. Naquilo ali, se eu tivesse criado asa, que nem era o burro, eu tinha chegado aqui no outro dia. Porque a resposta ele já tinha me dado, né? E o que eu ficava lá fazendo em Brasília? Eu não estava lá como turista, eu estava lá a trabalho. Aí fomos corrigir os ministérios, os 3 ministérios que nós tínhamos que corrigir. E da mesma forma eu passei para a pessoa que estava no Ministério da Educação, que nós precisávamos de uma educação aqui, um colégio para nossos meninos ter uma educação diferenciada e ter uma educação, né, convencional, né? A gente desejava muito isso. Da mesma forma eu também cheguei lá na saúde, eu também falei com o rapaz da saúde, que a gente precisava de ter um posto, um polo base dentro do lugar e ter também médico, enfermeiro, dentista, o que nós precisássemos e era do nossos direitos, nós ter também dentro da nossa aldeia. Aí aquilo ali tudo foi juntando, né, a minha história, o quebra-cabeça, como a gente diz, né? Quebra-cabeça. Foi juntando tudo. E aí até que hoje nós estamos aqui. Quando foi em 99, 97, ele manda, o presidente manda a FUNAI aqui dentro. Aí quando a FUNAI chegou aqui, estudou primeiro os índios, que foi uma antropóloga, né? O nome dela é Fátima Campelo Brito. Ela é do Recife. Ela fez o estudo dos povos indígenas aqui dentro da aldeia. Muitos diziam que era índio, muitos diziam que não era. Porque tinha aquela velha história. Eles tinham medo de abrir a voz e dizer, não, somos esse povo. Devido ao Aquiraz, no início da vida, o Aquiraz foi muito massacrado. O Aquiraz foi muito massacrado. Meu pai contava que para os portugueses, os holandeses, os coloniais, tomar conta do Aquiraz, o sangue tinha dado no meio da perna, no meio da canela. E muito índio tinha fugido, e muito índio tinha sido morto, e muito índio tinha sido amassado. Para trabalhar em cana-de-açúcar, para trabalhar em gado, né? Com gado. E aí tudo isso meu pai contava para mim. Eu era moçotinho, ele contava. E aí ela chegou, ela fez o estudo dos índios. Uns diziam que era, outros diziam que não era, mas eu tinha que acatar, não era porque eu apenas tinha ido atrás, mas eu não podia dizer a eles que eles tinham que dizer que era todo mundo índio, né? Não, eu fiquei na minha, né? Fiquei na minha e só esperei que eles colaborassem comigo, né? Porque eu tinha ido atrás de defender eles, eu não tinha feito nada de mal em Brasília. E a saúde, eu comecei a trabalhar na saúde, indo para a FUNASA, indo para tudo enquanto era canto, aqui em Fortaleza. Eu só sei que encontrei brecha, chance de hoje ter esse posto de saúde dentro da aldeia. Sim, lá na entrada, né? Não, aqui. É porque a gente viu daqui e a gente viu ali. Aqui perto do museu. Do museu. Isso. Bem aí, perto do museu. E aí a terra foi assim, ela fez o estudo dos índios, depois ela foi fazer o estudo da terra, e quando foi em 99 nós recebemos a graça que a nossa terra tinha sido delimitada 1.734 hectares de chão. É pouquinha, mas para nós dá para remediar nós. A qual na Caucaia é 30 mil, nos Tremembé é outra porção de 10 mil hectares, 20 mil hectares. Em Maracanaú também é outra porção, também lá no Itaguari, né, de 10 hectares de chão.
Eu disse, não, eu quero pouquinho, eu não quero esse terra arado. Quero um pedaço de terra e o governo faça todo o processo dela e nós a receber ela na nossa mão. Para nós viver morando, trabalhando e viver o resto da nossa vida para sempre. E isso aconteceu, né? Ela delimitou. E era no período de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele não acreditava que aqui no Ceará e no Nordeste tivesse índio. Índio para ele só tinha lá no Sul e na Amazônia. Era só onde tinha índio para ele. Mas, com tudo isso, como era uma terra indígena mesmo, que ela comprovou, a antropóloga comprovou, que veio antropóloga, veio INCRA, veio IDACO, veio historiadora, veio socióloga, veio tudo com ela. Ela arrastou esse povo tudo com ela já para cá. E todos eles andaram com ela na medição da terra. Em 99, nós recebemos o resultado que a nossa terra tinha sido delimitada. Aí fui lutar mais, eu criei uma nova, eu disse, agora eu vou procurar recursos para dentro da aldeia. Se nós já temos uma aldeia delimitada, ela logo ela também vai ser reconhecida, ela vai ser demarcada e nós vamos ter a nossa vitória. Aí em 2004, na gestão de Lula, ela foi reconhecida oficialmente no mundo todo, no Brasil inteiro, que aqui no recanto aqui da Lagoa Encantada tinha um território indígena do povo Genipapo-Canindé. Quando foi em 2004, em 2011, em gestão de Dilma, ela foi demarcada. Na gestão de Dilma ela foi demarcada. E aí de lá para cá a gente vem lutando para ela ser desamologada, desentrosada e registrada. Eu confio muito no Pai, que eu ainda alcanço tudo isso. Se Deus quiser. Essa fé eu tenho em Deus. Eu ainda vou ver o território do povo Genipapo-Canindé. Não é meu. Eu não tenho nada. Eu só tenho em mente a minha vida. Eu não tenho nada. Só tenho minha vida. Até o dia e a hora que Deus quiser que eu esteja aqui. Essa luta foi pro meu povo. Essa luta foi pro meu povo. Pro povo Genipapo-Canindé. Essa luta toda que eu passei. Aí fui trabalhar em cima de acontecer ter educação, ter saúde. Graças a Deus tudo veio, né? E tive um grande encontro lá em 2000, né, que vocês podem procurar aí pelas páginas do povo Genipapo-Canindé, que vocês encontram. Lá em Recife, não. Na Bahia. Em 2000 teve um encontro muito grande, eu acho que vocês sabem, do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que no Brasil não existia pobreza. No Brasil não existia pobreza. Eu acho que vocês pegaram esse jornal, não sei. Não sei se vocês usam, eu gosto muito de usar a televisão para jornal. E aí, eu fui mais 8 pessoas daqui. Quando nós chegamos lá, nós passamos por uma barreira de 5 barreiras de polícia. Processo de 5 barreiras. Mas teve um chavante que rompeu. Teve um chavante que foi lá, nozinho como nasceu. Falar com Fernando Henrique Cardoso, pedir a ele que tudo enquanto era sagrado, ele não fizesse aquilo com os povos indígenas, que os povos indígenas eram gente, eram cristãos e precisavam viver no mundo. Que ele deu uma festa muito grande para o povo dos exterior, né? Lá para os dele. E na hora dessa festa, nós estávamos tudo reunidos, os cearenses estavam tudo reunidos. E a mesa me chamou para me falar. E eu pedi força a Deus. Meu Deus, me dê força. Me dê força para eu não ser engolida pelos tubarões. Aí fui lá falar. Cheguei lá, falei com todo mundo e disse que nós estávamos ali
em defesa dos nossos territórios do Ceará. E eu estava em defesa do meu território aqui, do meu povo, Genipapo Canindé. E que o Fernando Henrique Cardoso não fizesse aquilo com nós, porque o quanto ele mostrava a riqueza do Brasil, tinha a pobreza do Brasil. Ele partia o meio do território do Brasil, mas tinha o meio do território do Brasil pobre, muito pobre. Os índios, os quilombolas, os sem terra, os sem teto, os pobres favelados nas cidades grandes, pedindo esmola para poder sobreviver, nas praças, em tudo era, todo canto de uma parte do Brasil tinha esse tipo de gente. E esse povo tudo era pobre e precisava de viver. Que ele olhasse para a pobreza. Que ele estava naquele poder, não tinha sido só os ricos que tinham estado dele lá, não. Tinha sido os pobres também. Ele olhasse para os pobres, tivesse misericórdia, tivesse um bom olhar, uma boa visão para os pobres. Isso tem gravado. O nome dessa gravação é Bomba e Relógio.